Você já chegou a perder lance por causa disso, por causa das deixas comerciais ou não? Não, eu já quase perdi, mas assim, não por causa das deixas comerciais, porque eu chamei o comercial na hora errada, né? Porque a gente tem sempre uma deixa que a gente chama na televisão, que você fala uma frase qualquer que o cara que está operando lá dentro sabe que você tem que soltar o comercial, né? O Sport TV, o canal campeão. Quando eu falo isso, o cara dispara o comercial. E eu sei, de antemão, que ao longo de cada tempo de jogo eu tenho 6 comerciais para chamar, 6 foguetes que a gente chama, né? Além daquelas chamadinhas que você faz ali de texto, de programação e tal. Agora, tudo faz parte de você saber o momento de chamar, né? Hoje em dia é até um pouco mais fácil você perder, porque hoje em dia o jogo é muito mais rápido. O negócio da bola saiu, já tem outra na mão do Gandula para entregar, o jogo fica muito mais rápido, a bola para muito menos do que parava antigamente. Então você tem que ter a percepção do momento para chamar o foguete, porque isso é controle seu, né? O narrador é que decide a hora que ele chama o foguete. E às vezes você chama na hora errada. Às vezes você chama um lateral que está perto da área, você acha que vai demorar para bater, o cara bate rápido, sai o gol, você se matou, né? Então acho que já aconteceu isso comigo algumas vezes, poucas, mas aconteceu. E é muito mais por erro meu do que do cara que soltou o comercial ou do ter o comercial na transmissão. Eu queria saber o que você acha dessa invasão aí de atletas que estão vendo comentaristas, jornalistas na TV, se você acha que é válido, até que ponto é válido? Olha, na verdade eu não tenho nada contra. Eu acho só assim, se é para o cara acrescentar, ok, né? Agora, o que eu acho também é que esses caras têm que se preparar, né? Não basta ser jogador, sentar ali e ficar soltando um monte de regra ali, né? Na verdade, eu acho que o cara que vai para aquela função, muitas vezes ele não está preparado para isso. Outros até estão mais preparados, né? Você percebe caras que começam já a fazer sucesso nos primeiros jogos, e outros nem tanto. Enfim, eu não tenho nada contra ou jornalista ou não jornalista fazer transmissão de futebol. O que eu tenho contra é o cara que não se prepara para fazer transmissão de futebol, seja jornalista ou não jornalista. Que também está cheio de jornalistas que se prepara mal para transmissão e fala um monte de bobagem no ar. Então eu não tenho nada contra ex-jogador e tal, não sou a favor de defesa de mercado, de restrição. Eu acho que se o cara tem algum talento e se prepara para aquilo, se dedica àquilo, não tem nada de mal. Como que é essa dinâmica na hora de estar narrando? Tem alguém que traz as coisas pra você? Como que a gente vê chamadas, né? Tipo, assista mais tarde, não. Tem alguém que traz pra você ler na hora, fala no ponto. Na verdade, isso tudo é feito antes, né? Eu recebo, por exemplo, eu vou fazer jogo domingo, em geral no sábado à tarde, ou comecinho da manhã do domingo, o cara que vai coordenar o jogo lá no Rio de Janeiro, porque a gente tem 2 coordenadores, né? Você tem um que é o cara que comanda a transmissão lá no Rio, coordena tudo, e tem um que é o coordenador de externa, que é o cara que fica no caminhão, cortando videotape, cortando lance e tal, replay. Agora, esse cara que vai coordenar o jogo lá no Rio, em geral, no domingo de manhã, se o jogo é domingo à tarde, ele me manda o roteiro que a gente vai fazer antes do jogo, que a gente sempre, em geral, tem meia hora, 40 minutos antes do jogo de coisas que você vai fazendo ali. Então eu já tenho esse roteiro e tenho também os textinhos de chamada de programação que eu vou usar durante o jogo. E aí isso fica a meu cargo usar muito ou usar pouco, né? Se o jogo está muito movimentado, muito corrido, eu não vou ficar chamando textinho no meio do jogo, né? Mas isso tudo é feito antes, né? Ali na hora do jogo sou eu, o comentarista e o cara que está coordenando ali, né? E às vezes, por exemplo, Copa do Mundo, ou evento internacional, você tem um produtor que vai junto para te trazer a escalação, né? Nem sempre você tem facilidade, o repórter que está num jogo de Copa do Mundo, o repórter tem muita restrição de onde ele pode ir, onde ele não pode ir. Então você tem um produtor que te ajuda a trazer, por exemplo, as escalações, né, antes do jogo. O que normalmente aqui em jogos do brasileiro não tem isso, porque o próprio repórter lá embaixo se encarrega disso. Você já teve contato com outros narradores de outras nacionalidades, outros países? Tem uma diferença, tem uma peculiaridade na nossa narração na brasileira? Você sabe que agora, durante a Copa do Mundo, como vieram muitas televisões de fora aqui para fazer a Copa, e despertou muita curiosidade dessas pessoas, o jeito que a gente transmite futebol no Brasil. Porque eles acham que elas são... Até teve matéria em site da França, nos Estados Unidos alguém fez matéria, tem um jornal da Inglaterra que inclusive me entrevistou lá em Manaus por causa disso. Eles acham muito curiosa a forma que eles chamam de excite, né? Aquela coisa emocional que a gente tem na transmissão. E outra coisa que chamou muita atenção deles é o gol, né? Esse gol que tem 200 letras, que assim, Europa, Estados Unidos não tem isso. Esse tem muito aqui nós latinos, né? Os colombianos são assim, os argentinos são um pouco assim e tal. Então esse tipo de coisa chamou muita atenção deles. Fizeram matérias em vários lugares mostrando como é que são os narradores brasileiros e tal. Porque a narração, sobretudo na Europa, Estados Unidos também é muito assim. Ela é muito mais conversada, né? Na verdade eles não chamam nem o cara de narrador, são 2 commentators, né, que eles falam. Então são os caras que vão comentando
e ao mesmo tempo narrando o jogo, né? Um deles tem incumbência de ficar apontando, mas os dois falam, os dois comentam, é muito mais conversada do que a gente faz aqui no Brasil, que tem essa coisa definida, né? Você é o narrador, você é o comentarista e tal. Não só no futebol, né? Não só no futebol, em todas as modalidades. Os americanos são muito assim, né? Você tem normalmente dois caras e nenhum deles é identificado como narrador, né? Os dois são commentators, então os dois falam, os dois narram, os dois brincam, enfim. Então a diferença básica é essa, né? Que a gente tem, e acho que isso também vem do rádio, né? Essa coisa do narrador ser narrador, o comentarista ser comentarista, e os dois têm funções muito específicas dentro da transmissão. Eu percebi muito isso na Copa do Mundo agora, que foi aqui no Brasil, porque eles se interessaram muito, né? Eles iam perguntar como é que era. Cheguei a dar uma entrevista para esse Daily Mirror lá da Inglaterra, que eles botaram uma materinha no site com o meu vídeo lá falando sobre isso e tal. Então eles tiveram muito mais atenção em relação ao que a gente está fazendo do que a gente com eles, até porque a gente acompanha muito mais, né? Que a gente acompanha muito mais pela televisão o que eles fazem do que eles lá o que a gente faz. Começar o jornal, a gente faz reunião de pauta para saber como é que vai ser o dia. Vocês fazem uma reunião de pauta, não sei, semanal jogo, talvez, ou mensal, semanal, para ver como vai ser a leva ou o campeonato? Na verdade a gente costuma fazer assim, uma vez por ano, no começo de cada ano, tem uma reunião lá no Rio que a gente discute um pouco quais vão ser os eventos do ano, o que vai ter, o que a gente pode mudar ou não, enfim. Mas assim, não é uma coisa frequente, assídua, né? A gente costuma fazer isso muito assim, Copa do Mundo, então véspera de Copa, aí reúne todo mundo, olha, o nosso nível de cobertura vai ser assim, nós queremos levar a cobertura para esse lado, enfim. Isso acontece, mas não é uma coisa que tem toda semana, né? Até porque é meio impraticável, o canal é muito grande, tem gente no Brasil inteiro fazendo a mesma coisa, então não tem como se reunir toda semana ou fazer uma videoconferência para todo mundo participar, até porque o pessoal fora de São Paulo e do Rio, eles têm outras funções nas afiliadas em geral da Globo, né, que são fora de São Paulo. Mas sempre que tem alguma diretriz aí, o e-mail resolve, né? Você passa o e-mail para todo mundo, a partir de agora deixa não é mais Sport TV Canal Campeão, é outra coisa, enfim, esse tipo de coisa você vai trocando. Mas reunião mesmo, você costuma fazer uma vez por ano, ou então quando você vai para um evento como Copa do Mundo, você faz uma prévia antes. Não tem uma reunião de pauta como o jornalismo tem praticamente todo dia.